TV Artilheiro. Bom jogo de Ceará e Bahia aqui na Arena do Castelão. Com o professor Wagner Mancini. Boa noite, professor. Primeira pergunta do Eduardo Trovão, do Futebolês. Mancini, à sua direita aqui. Boa noite. Boa noite. Eduardo Trovão, Futebolês. Sua avaliação do todo, do jogo, mas também da situação. O Ceará, embora o grupo ainda esteja muito embolado, o Ceará agora a 2 pontos do G4, na vice-lanterna do grupo. Sua avaliação disso e também do jogo como um todo. Boa noite a todos. A avaliação do jogo, obviamente que a gente está chateado, porque nós fizemos um bom jogo, diante de uma equipe muito bem montada, bem estruturada. O Ceará teve bons momentos na partida, sofreu um pouquinho também, muito pela qualidade dos jogadores que tinham do outro lado. Agora, nós tivemos as oportunidades em bons momentos, né? Nós tivemos a chance de fazer o 2-1 primeiro e tivemos a chance também de empatar no final, e são lances que têm feito com que a gente sofra, né? Porque esse ambiente do jogo de hoje, ele se criou em função de alguns empates nossos diante de ABC, diante do próprio rival, que nós abrimos 2-0 nos 2 jogos, e é óbvio, o torcedor ele fica um pouco resguardado e, de certa forma, ele começa a cobrar resultados, né? Isso é natural no futebol. Eu vi um grande jogo hoje, 2 estratégias bem montadas. A gente está falando aqui de uma derrota, é a primeira derrota do Ceará no ano, 10 jogos, 1 derrota. A equipe está se maturando, ainda tem alguns erros que me incomodam bastante. Ainda hoje, após a marcação do nosso gol, com 20, 25 minutos do primeiro tempo, a gente afastou demais, deu muito campo ao Bahia, e isso fez com que a gente se desgastasse demais da primeira etapa. Voltamos melhor no segundo tempo, talvez tenha sido o melhor segundo tempo do Ceará no ano, mas infelizmente a gente está falando de um resultado negativo, e isso é muito dolorido para todos. A gente entende as manifestações, mas a gente tem que continuar lutando. E é assim, o futebol é assim, né? No futebol a gente entra sempre para ganhar, mas existe o empate, existe a derrota. Se a cada 10 jogos no ano a gente tiver uma derrota, talvez seja um ótimo presságio, né? E a outra parte da sua pergunta, que foi a situação do grupo. É óbvio, a gente estava com o grupo todo embolado. Algumas equipes venceram, a gente caiu para 7º lugar. É óbvio que o Ceará tem que voltar a ganhar. Não tem como a gente melhorar na tabela se a equipe não voltar a vencer as partidas, né? É importante isso. Agora nós temos 2 jogos ainda do Cearense, nesse sábado e no próximo sábado. E aí depois a gente volta as atenções à Copa do Nordeste de novo, né? É uma situação que incomoda não só aqueles que estão do outro lado, a gente também fica muito incomodado. Eu queria estar falando aqui de uma vitória diante de um grande adversário, mas infelizmente a gente tem que aceitar e tem que botar a cara aqui e falar as verdades. O Ceará deixou escapar um bom resultado hoje, com os lances que teve a favor e que não conseguiu fazer os gols. Mancini, boa noite. Aqui é Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e da TV Diário. Primeiro, eu queria saber de você ao que se deve essa virada do Bahia na noite de hoje, né? Cansaço, preparação física do Ceará ou questão mesmo da qualidade do adversário. E o Ceará ainda não conseguiu o equilíbrio necessário para essa sequência decisiva que vai ter no Campeonato Cearense e também na Copa do Nordeste? Então, mas nós estamos falando do 10º jogo do ano. Se eu tivesse realmente falando aqui de uma equipe equilibrada, que só vence as partidas e que não tem defeitos, eu certamente estaria disputando um outro tipo de campeonato. A gente tem que entender aquilo que está acontecendo. O Ceará não é uma equipe pronta. O Ceará jogou diante de uma equipe de Série A hoje, jogou muito bem e teve a oportunidade de vitória. Perdeu o jogo, é verdade, mas teve a oportunidade de vitória. Então, se a gente ficar nos apegando somente à parte negativa do jogo,
a gente vai ficar chorando as mágoas aqui. E eu não sou um cara assim. Eu sou extremamente otimista em tudo aquilo que eu faço. Eu não tenho dúvida daquilo que está sendo feito, eu tenho convicção daquilo que eu enxergo no futebol. Embora todo mundo tenha opinião e todo mundo tem o direito de dar opinião. Mas eu também tenho o direito de olhar o jogo de uma forma diferente. Eu sinceramente, não vejo tudo isso que eu ouvi, sinceramente. Mas eu sei que o time precisa de ajustes. Nós enfrentamos, nessas últimas semanas, times que já estão formados há bastante tempo. E eu também vejo uma equipe que cai fisicamente no segundo tempo. Uma equipe que não está maturada o suficiente, porque eu exijo intensidade de jogo. Em vários momentos no estádio, eu vi a torcida do Ceará indo ao delírio com a velocidade do Ceará, mas isso tudo tem um custo. Eu não pude fazer as últimas alterações porque eu tinha 2 jogadores sentindo lesões. Então isso, de certa forma, também nos atrapalhou. Agora, que não seja usado nada como desculpa. A gente sabe que precisa melhorar, a gente sabe que tem que voltar a vencer, porque o futebol é assim. Mas eu procuro olhar as coisas boas também. O Ceará fez um bom jogo. O Ceará enfrentou uma equipe difícil. Enfrentou uma equipe com uma folha de 12 milhões. E isso não pode ser desconsiderado. Que não sirva como desculpa, mas que também não seja desconsiderado. Mancini, boa noite, Pedro Pinheiro da Band. O Mugni ontem, na entrevista coletiva, falou que esse era mais um grande teste para o elenco no geral. Você estava enxergando dessa forma também? E se realmente está aprovado ou ainda não? O que é que precisa de fato? Eu não enxergo assim. Eu enxergo todo jogo é um teste. Todo jogo nós estamos sendo testados. A gente vai para uma arena, o treinador, aqueles que entram em campo, aqueles que ficam no banco de reserva e participam da partida, todos esses são testados de quarta e domingo. Todo mundo tem opinião sobre tudo que acontece no futebol. Eu faria diferente, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo outro. Isso a gente escuta demais no futebol. Eu escuto também. Escuto dos meus amigos, escuto da minha família, escuto das pessoas que vivem à periferia do clube. Mas a gente está lá no dia a dia. Nós estamos lá. A gente tenta conhecer o jogador o máximo possível. Mas às vezes o próprio jogador comete algumas coisas em campo que nem a gente esperava que fosse acontecer. Então, tudo isso a gente tem que ter calma na hora de analisar e entender aquilo que está acontecendo. Era um bom teste, hoje era um bom teste, foi um bom teste para o Ceará. O Ceará perdeu o jogo, mas foi um bom teste para o Ceará, porque ele viu que ele tem que melhorar em algumas coisas e contra adversários fortes a gente não pode perder o número de gols que nós temos perdido. E eu não estou falando só do jogo do Bahia. No jogo do ABC a mesma coisa, em outros jogos a mesma coisa. Então, esse poder de botar a bola para dentro faz um time diferente. Mancini, boa noite. Boa noite. Lima, Rádio Vozão. É claro, Mancini, que o objetivo, o foco aqui é se falar de Copa do Nordeste, né? No entanto, em poucos dias você já tem um outro compromisso importante pelo Campeonato Cearense, um outro clássico contra o Ferroviário, e com pouquíssimo tempo para trabalhar, né? Praticamente 48 horas, tá? Até definir uma equipe para esse compromisso, e você já tem um dia só para recuperar o pessoal, tá? Eu queria que você falasse um pouco como deve funcionar essas atividades até o compromisso do sábado. É uma pergunta interessante, porque na verdade a gente não tem muito o que fazer daqui até o jogo de sábado, né? A minha ideia não é alterar a equipe, mas eu tenho que ver o estado anímico do atleta, eu tenho que ver a parte emocional, eu tenho que ver o desgaste físico daqui até o jogo de sábado. Nós temos menos de 72 horas, então é importante que a gente entre com uma equipe que saiba se impor sobre o Ferroviário, porque é um clássico, né? Por mais que possa haver diferenças de orçamento entre as equipes, é um jogo de duas equipes que jogam
contra e são rivais há muitos anos, há muitas décadas. Então, só por isso já se torna um jogo difícil. Daqui até o sábado a gente vai ter que descansar esse pessoal, porque me incomoda um pouco quando eu vejo o time chegando no final dos 90 minutos com uma certa dificuldade física. Não é isso que a gente quer, mas ao mesmo tempo a maturação de uma equipe passa por isso. O Ceará ainda não tem um time que consegue impor um ritmo de jogo alucinante no primeiro tempo e consegue ter posse de bola no segundo tempo. Então tudo isso vem ao longo do tempo. A gente conserta uma coisa, demora um pouco mais para acertar outras coisas, os ajustes eles nem sempre são feitos de forma uniforme, né? Porque é tanta coisa que precisa arrumar. Hoje, mais uma vez, a gente tomou um gol, o primeiro gol do Bahia, e num lance onde era totalmente evitável, né? Então, são lances onde a gente tem que parar, que ajustar, que mostrar para o jogador, e daqui até sábado a gente não tem tempo de fazer nada no campo. Nós vamos ter que mostrar através de vídeos, bater papo, conversar, fazer com que o atleta mude rapidamente o foco e que ele emocionalmente esteja preparado para uma decisão já no sábado. Então o cara sai daqui de hoje chateado, derrubado, cansado. Amanhã ele tem que levantar e saber que é outro dia e que ele tem que assimilar o golpe, porque quem vive no futebol tem que saber disso, para que ele possa... daqui até sábado, tem quinta, tem sexta-feira, para sábado ele entrar em campo novamente. E muitos atletas não podem errar, porque senão recebem imediatamente o apuplo do torcedor. Então, hoje a gente vive um momento delicado. Por quê? Porque nós empatamos alguns jogos onde a gente estava vencendo as partidas. Então, hoje foi o acúmulo. Mas a gente, como Ceará, como time, tem que saber que isso vai acontecer ao longo da temporada. Essa foi a primeira vez. Mas vai acontecer outras vezes e a gente tem que estar preparado para isso. Assim como a preparação para o jogo de sábado, ela tem que ser de uma equipe que entra em campo limpo. Eu não posso levar para o jogo de sábado nenhum resquício que foi visto hoje. Que a gente consiga fazer isso na parte mental para que o atleta possa desenvolver no sábado. Boa noite, Mancini. Danilo Queiroz, do noite. Futebolês. Mancini, o que você pontuaria que foi decisivo para a derrota do seu time hoje? E eu acredito que uma delas que você deve pontuar é a questão dos gols, porque você já falou sobre isso, da perda de chances claras de gol. Como fazer para consertar isso? Olha, eu estou há muito tempo no futebol para saber que isso não se conserta. Isso não se conserta. Você pode melhorar o jogador tecnicamente, você tem uma margem de melhora. Mas o cara que está acostumado a botar a bola para dentro, ele pode passar por uma sequência, mas vira e mexe, ele coloca a bola para dentro. Então hoje a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Essa é a resposta mais sincera que eu tenho para dar. Eu poderia enrolar, falar outra coisa, mas a gente tem perdido gols em sequência. A equipe cria, a equipe é rápida na transição, a equipe ela tem um domínio sobre qualquer adversário muito forte nesse sentido, mas ela tem dificuldade para botar a bola para dentro. Aquele último toque nosso não tem sido bom. Nós tivemos, diante do ABC, depois do empate, uma chance incrível para fazer o 3-2. Hoje a gente teve a chance de fazer o 2-1 antes e a gente teve a chance de fazer o 2-2. Porque o empate, por mais difícil que fosse, ele só é valorizado o dia que você perde. O empate ali naquela situação serviria para a gente, porque seria mais um ponto somado e a gente talvez não estivesse em sétimo lugar. Daqui até sábado não tenho tempo de treinamento. Não tem como eu mostrar para o jogador aquilo que ele tem que fazer dentro de campo, porque tem uma biomecânica do movimento em cima disso.
Então tem uns que tem um pouco mais de dificuldade com a bola quicando, tem outros que tem um pouco mais de dificuldade no jogo aéreo, tem uns que tem um pouco mais de dificuldade com a bola no chão, e assim é o futebol. A gente tem que tentar estruturar a equipe, organizar a equipe em termos táticos, fazer com que o atleta entre emocionalmente tranquilo dentro dos jogos. E, tecnicamente, é cada um individual, aí eu transfiro para eles. São eles que têm que melhorar tecnicamente, através do treinamento, dos específicos, aquilo que normalmente ele sabe que é bom para ele, que ajuda no condicionamento mental do jogador. A gente tem uma certa limitação para mexer nisso, embora... Obviamente que a gente tente, através de conversa, através de treinamento, através de uma série de coisas, mostrando vídeos para ele, você entrou com o pé errado na bola, essa bola você tem que tirar para o outro lado, não é para cá. Então são lances que ficam na cabeça da gente martelando, mas que a gente só vai até certo ponto. Não dá para entrar lá no jogador e arrumar e consertar, porque eles não são máquinas. Mancini, aqui Júnior Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade. Eu vou fazer uma pergunta fora do contexto do jogo, que é a pergunta que eu ia fazer, o pessoal já fez. Hoje, já estamos no dia 7, hoje encerra a primeira janela de transferências nacionais e internacionais. Você tem o Bruno Ferreira e tem o goleiro Richard, infelizmente com a contusão do Fernando Miguel. Nesse último dia, o Ceará vai buscar contratar um goleiro ou vai tirar da base do Sub-20? Olha, o Ceará está, desde que aconteceu a tragédia com o Fernando, o Ceará está no mercado atento a tudo aquilo que está acontecendo. Mas há uma dificuldade, porque todos os goleiros estão empregados nos seus clubes, jogando estadual, jogando a Copa do Nordeste, alguns até já na pré-Libertadores, na pré-Sul-Americana. Então há uma dificuldade grande no mercado. A gente vai tentar esgotar até o último minuto para que venha esse goleiro. Porque é de suma importância, porque nós sabemos que aquele que tem dois tem um e quem tem um não tem ninguém. Essa é a verdade. Então nós estamos sim no mercado, atentos a tudo que está acontecendo. Diariamente a gente atualiza isso com a nossa diretoria. O Lucas está até aqui assistindo a entrevista, o João Paulo. A gente senta, conversa e vem tentando, de uma forma até urgente, fazer com que essa peça chegue ao nosso elenco. Mancini, WP Garotinho da Rede Multi de Comunicação. Boa noite. Boa noite. O professor falou que foi a melhor partida no segundo tempo da equipe do Ceará. O melhor segundo tempo. Concordo com tudo o que você falou. Agora, o que o Mancini pretende para dar essa continuidade aí, que o Ceará sempre seja o Ceará, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, um time que, como você falou, ele esteja naquele nível lá do Ceará que merece estar nesse patamar? Olha, se eu tivesse dizendo aqui que 10 jogos seria o suficiente, eu estaria mentindo, porque eu não penso assim. Eu acho que para você dar um padrão de jogo a uma equipe sem oscilações, você precisa de muito mais tempo. Mas eu sei que no futebol nós não temos esse tempo. Então você tem que acelerar alguns processos para que você use também o lastro de cada atleta, o lastro daquilo que eles têm na carreira, até mesmo de parte tática, de parte técnica, para que você possa ter um desempenho um pouco mais uniforme. O Ceará hoje, ele ainda não está desse jeito. Hoje talvez tenha sido o jogo onde a gente menos oscilou. Embora o Bahia tivesse tido algumas oportunidades no primeiro tempo e algumas no segundo tempo, os números do segundo tempo foram muito próximos, em termos de finalização, em termos de escanteio, uma série de coisas. Eu olhei o scout, então isso mostra que a gente está jogo a jogo melhorando. O que tem que vir é o resultado. Se nós tivéssemos vencido a partida hoje, eu estaria falando aqui, se aquele lance do Facundo, se a bola tivesse entrado, talvez a gente estivesse falando aqui de um grande jogo do Ceará. Só que como isso não aconteceu, é óbvio que o foco passa a ser outro.
O foco passa a ser, o Ceará, ele não consegue ganhar, o Ceará saiu na frente de novo, tomou a virada, mas isso tudo faz parte da nossa vida, nós sabemos como funciona. A pressão que existe por parte da imprensa, por parte do torcedor, é muito focado em cima disso que eu acabei de falar. Mas a gente que está do outro lado aqui sabe que isso pode acontecer. E em cima disso a gente vai buscar os ajustes para que o time suporte melhor, não afaste tanto. Achei que no primeiro tempo a gente afastou demais no momento que tomou o gol. No segundo tempo a gente teve um controle do espaço melhor, marcou melhor, mas infelizmente perdeu o jogo. Então o fato de perder o jogo é o fato da gente ter que falar sobre coisas negativas, infelizmente. Mancini, aqui ó, boa noite. Boa Horácio noite. Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. E Mancini, teve um momento do segundo tempo, até mais de uma vez, que o torcedor acabou direcionando a raiva, o sentimento que tinha em relação a você, né? Colocou em campo. E a minha pergunta fica, como trazer esse torcedor de volta? E por que foi? Perdão, não sei. E por que o torcedor... Na minha opinião, acho que pelo resultado e certa parte pelo desempenho também. Na minha opinião, assim, em relação a isso. Que é uma coisa normal. Normal. O Ceará empatou com o ABC aqui, vencia por 2-0. Diante do rival, vencia de 2-0, tomou a virada, foi lá, buscou. Então, é natural. Peraí que você já faz a outra pergunta. Claro. Que senão eu perco o raciocínio. O Ceará vive um momento hoje muito tumultuado. Em função daquilo que aconteceu lá atrás. É óbvio, o torcedor ele está machucado, a gente entende isso e eu respeito a opinião dele. Você vê que o cara pode me xingar o jogo inteiro que eu não olho para trás porque eu respeito a opinião deles. Eu sei que é um desabafo. Eu sei que ele quer sair na rua amanhã e botar a camisa do Ceará. Eu sei que ele quer sair do estádio orgulhoso do time dele. Então é natural. Esse tipo de manifestação, para mim, é muito natural. Eu já ouvi muitos elogios e também já ouvi o que eu ouvi hoje. Agora você pode complementar. Não, mas você quase respondeu a minha pergunta. Eu queria saber como é que trazer esse torcedor de volta. Porque se a gente olhar até para média de público do Ceará, tá baixa, né? Hoje foi 21 mil pessoas, mas geralmente tem bem mais torcedores. Para um jogo contra o Bahia, a gente esperava, sei lá, 30 mil, esperava bem mais gente. Como é que a gente pode fazer, como é que você pode falar também, encarando toda a situação, até que você já começou respondendo, mas como trazer esse torcedor de volta para o lado do Ceará? Olha, a minha resposta é daqui para lá. É óbvio que eu não posso falar de lá para cá. Nós temos que ter uma relação, uma empatia muito grande com o torcedor. Isso você só consegue através de bons resultados, de conquistas. Eu conheço a torcida do Ceará, eu joguei no Ceará, eu fui campeão no Ceará, como jogador e como treinador, e talvez eu seja um dos poucos na história do Ceará. Então eu posso falar porque eu vivi dentro de campo e já vivi também fora de campo. A partir do momento em que você vem de um ano ruim, que foi 2023, você inicia o ano de 2024 com uma certa pressão. O torcedor, ele ao longo dos 90 minutos, ele não xingou o tempo inteiro o Ceará. Ele jogou junto com o time boa parte, porque ele percebeu que o Ceará estava se esforçando para isso. A derrota, ela acaba, de certa forma, trazendo de volta todo aquele resquício que a gente está tentando jogar para fora. Mas é natural que volte. Por quê? Porque nós ainda não ganhamos nenhum título esse ano. Nós já tivemos vitórias, mas ultimamente a gente tem empatado e hoje nós perdemos. Então, não tem como você fazer um link com o torcedor de ajuda mútua se você não está vencendo as partidas. É natural que haja uma manifestação, porque esse torcedor, ele quer sair na rua, ele quer botar a camisa do Ceará. E ele está machucado. E a gente entende isso daí. É por isso que, em momento algum, eu olho para trás e falo qualquer coisa, porque eu entendo. Porque talvez se eu tivesse sentado lá, eu também faria a mesma coisa. Porque eu quero ver meu time ganhar.
E que todo torcedor entenda que eu ali do lado de fora sou mais um torcedor, que também xingo, que também cobro do jogador aquilo que eu estou vendo, porque eu também não estou satisfeito. Eu, por mais que eu entenda hoje que nós perdemos para uma grande equipe, uma equipe que joga futebol. O Rogério montou uma equipe que joga futebol. Difícil jogar contra. Mas eu estou chateado, porque o Ceará teve oportunidade. Porque se ele não tivesse oportunidade, eu seria o primeiro a chegar aqui e falar, ó, meu time não joga nada. Mas não é verdade. O Ceará joga bem. O Ceará tem saída de contra-ataque, tem transição, tem boa marcação, mas não é todo jogo que nós vamos ganhar. E quando isso não acontece, o torcedor tem o direito de ficar chateado. Boa noite, Mancini. André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Você falou na resposta ao Danilo sobre ajustes técnicos, que dificilmente eles são feitos, né? E eu te pergunto sobre um outro ponto que você até já que é sobre a questão física. Você tem falado nas últimas entrevistas sobre a metodologia que cobra muito, exige muito dos atletas, muita intensidade. Mas eu te pergunto, para essa sequência de jogos decisivos que virão, tanto pela Copa do Nordeste, que vale a classificação, como semifinal do Campeonato Cearense e eventualmente finais, caso avance. Você vê que do ponto de vista da preparação física, desse planejamento, dessa metodologia, é possível fazer ajustes para, não sei, de repente tentar minimizar o desgaste que a equipe vem sofrendo, apesar da sequência intensa de jogos, mas você avalia que é possível fazer alguma coisa para aprimorar essa questão física? Obrigado. Olha, o aprimoramento, a carga física ela já foi dada para os atletas. O aprimoramento vem com o passar dos jogos, né? Não tem como a gente, somente com o treinamento, deixar o atleta pronto para o jogo. Ele precisa do jogo, porque o jogo acontecem nuances diferentes do treino. Então, por mais que a gente pegue um time e prepare esse time durante 4 meses, você colocou no campo, ele não suporta os 90 minutos, porque o jogo é diferente do treinamento. Então, você para poder cobrar de uma equipe fisicamente, para chegar num patamar que suporte os 90 minutos, você precisa de tempo e botar a equipe para jogar. Ela tem que jogar. 10 jogos não são suficientes para isso. Mas eu não quero que seja usado isso como desculpa. Por quê? Porque o time do Bahia, por exemplo, ou o time do nosso rival, que vem de muito tempo jogando junto, ele teve um período de férias, mas ele retornou com a mesma metodologia de trabalho. Esses atletas que chegaram no Ceará, jogava numa equipe com uma metodologia, o outro jogava com outra diferente em outro time e assim por diante. Então, quando você pega um grupo novo e começa a dar a mesma metodologia, eles flutuam diferentemente até chegar num padrão ideal. Eu acho que esse padrão ideal está começando a acontecer. Hoje, eu acho que o Ceará, embora tivessem alguns atletas exaustos no vestiário, ele suportou mais do que nos outros jogos. E a tendência agora é que jogo a jogo ele vá ganhando isso daí. Por exemplo, eu vou só citar um dado aqui que nunca me perguntaram, mas que poderia já ter sido citado. Por que, Mancini, que você tira todo o jogo os 2 volantes? O volante não é para sair do jogo. Por quê? Porque eles não atingiram ainda o padrão físico para uma sequência de jogos. Hoje eu não tirei porque outros atletas relataram antes deles. Mas eu vi que eles já estavam exaustos, né? O Richardson chegou no final do jogo exausto. Então, isso só vai acontecer quando todos eles, que vieram de lugares diferentes, estiverem maturados fisicamente para suportar o jogo. A sequência de jogos, desculpe. E outra coisa sobre o gesto técnico, não é que a gente não trabalha. Às vezes a gente não consegue entrar no jogador e melhorar o gesto técnico, porque isso exige
é muito mais sintonia cerebral do que repetição de movimento. E eu vou citar um exemplo aqui. Quando a gente assiste um jogo de futebol, você sabe quem pode dominar uma bola muito alta perfeitamente e você já sabe quem não tem muita habilidade para fazer a bola chegar e parar na grama. Isso é o gesto técnico. O cara tem que, acima de tudo, o cara tem que ter a qualidade necessária, dentro de tudo isso que eu estou te falando de parte tática e física, a qualidade necessária para fazer o jogo fluir. E às vezes a gente não consegue entrar nisso, porque isso é cerebral. É o cara que domina para fora, é o cara que num toque ele já tira do marcador, do seu marcador, né? Enfim, é mais ou menos em cima disso. O Rogério acabou de chegar aqui, eu vou te dar os parabéns aqui ao vivo pelo jogo que a sua equipe fez, viu? Tá? Obrigado. Mancini, Lucas Catribe, Globo Esporte. Eu ia perguntar também algo parecido em relação à questão física, mas como o Rogério já está aqui também, já está há muito tempo. Queria saber... Não, mas em relação ao Eric Puga, né? Talvez tenha sido o grande jogo neste ano, da carreira dele até agora, mesmo ele... Sim, eu sei que ele já fez 2 gols em outros jogos e tal, mas por conta do adversário, da tomada de decisão, o gol marcado, teve aquela bola pro Facundo Castro também. O que é que você vem trabalhando com ele no dia a dia para que ele tenha se tornado o protagonista do Ceará? Hoje é o principal jogador do Ceará. O Puga vive um momento muito feliz da vida dele, da carreira dele. Ele vem jogo a jogo melhorando e crescendo, não só na parte técnica. É um cara que dificilmente perde duelo, que tem um contra um muito forte. Mas ele também vem ganhando muita coisa no aspecto tático. Desde a minha chegada aqui, lá ainda na Série B 2023, o Puga tinha alguma dificuldade na hora que a gente tinha que baixar a linha. Hoje ele já compensa um pouquinho mais, ele já consegue ajudar o lateral do lado dele e ele tem uma saída muito interessante. Hoje no jogo, voltando ao gesto técnico, hoje no jogo a gente perdeu algumas bolas ou perdeu a possibilidade de contra-ataques mortais por erro de passe no Puga, que se nós tivéssemos acertado esse passe, certamente ele teria tido algumas outras oportunidades interessantes, porque o Arias subia muito e quando a gente retomava a posse de bola, que era uma coisa que nós havíamos estudado, o Canu teria dificuldade com ele, e teve uma certa dificuldade, ganhou alguns lances, perdeu outros, enfim, mas o Puga vem nesses 10 jogos, assim como eu acabei de falar aqui sobre a dificuldade de se voltar a vencer, o Puga vem melhorando jogo a jogo, mesmo com a equipe não vencendo há 3 ou 4 jogos, 5 jogos. Então é um atleta que vive um momento diferenciado e eu tenho certeza que ainda tem um lastro muito grande para alcançar, porque é um menino humilde, que escuta muito, que tenta melhorar no dia a dia, e a gente tem visto isso daí dentro de campo, essa melhora dentro de campo. É isso, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Valeu, obrigado. TV Artilheiro.